40 pessoas, por enquanto. Já estamos aqui com o palestrante de hoje à noite, o nosso pastor Caramuru. Bem-vindo, pastor. Gostaria de fazer algumas saudações. A nossa irmã Andréa, Antônio, Cleberson. Vamos ver quem mais está conosco. Dependências, Rio Grande do Norte, irmã Maria Cristina, a senhora. A EBD, ela é fortalecida quando a gente demonstra, né, esse amor. E, graças a Deus, temos em vocês e em mim também, em toda a superintendência, essa força desse trabalho. Graças a Deus. Nossa irmã de São Paulo, nossa irmã Rosemary, Deus abençoe a senhora. A paz do Senhor a todos os paulistas. Nossa irmã Dayana, aqui de João Pessoa, da congregação do Oitizeiro. A paz do Senhor. Maceió, nossa irmã Marli Albuquerque, né? A paz do Senhor. Nossa irmã de Alta, chegou agora a informação, do Rio Grande do Sul, é superintendente da EBD da Juventude, de Cruz de Alta, Rio Grande, não, de Cruz Alta, isso mesmo, de Cruz Alta. Deus abençoe a senhora. Chegou agora o nosso ministro, cantor, meu amigo Samuel, a paz do Senhor, meu pastor. Deus continue lhe abençoando. Nossa irmã Gesiane também, Claudino, Deus abençoe a senhora. Nosso vice-superintendente também está conosco. Mais alguns instantes. Nosso pastor Marcos Anis já se encontra. Nosso amigo Odon, secretário de nossa Escola Bíblica Dominical, aqui no Templo Central. Nosso pastor Marcos encontra. Peço aos irmãos, né, como já foi solicitado, quando formos começar o trabalho, que os irmãos liguem as câmeras, com exceção de quem estiver palestrando, falando, no caso do nosso pastor Caramuru, e no caso do nosso superintendente e vice-superintendente. Pastor Marcos Anísio, você se encontra conosco? Professor José Carlos, a paz do Senhor. Amém, meu irmão. Amém. Pastor Marcos? Ainda não chegou. Está aí já. Já está aí, sim. Pastor Marcos. É que ele está sem áudio. A paz do Senhor, meu pastor. Amém. Meu pastor Marcos, meu superintendente. Por favor, pastor, por gentileza, ore para que nós iniciemos esse trabalho e depois o senhor pode tomar a frente do leme deste trabalho chamado Professores Conectados. Amém? Pode ficar à vontade, meu pastor. Pastor Marcos. Amém. Pastor Marcos? Agora. Pronto, fica à vontade, pastor Marcos. Pode orar, iniciando o trabalho, por gentileza. Amém. E depois o senhor está com a palavra. Amém? Eu estava sem áudio. Confirma se está ouvindo agora. Tá. Tranquilo? Muito bem, obrigado. Muito bem. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queremos, nosso irmão Adel já fez as considerações, já está aí como mediador do trabalho. Agradecer primeiro a Deus, agradecer ao Caramuru pela presteza, pela prontidão, pela disponibilidade, sem se falar na sua pontualidade, né, de britânico. Agradecer a nossa irmã Silemar, que sempre tem sido essa ponte, esse elo lá, nossos palestrantes na noite de hoje, com o pastor Caramuru. Agradecer ao nosso companheiro, nosso vice-superintendente, nosso irmão José Carlos dos Santos, que já está na sala conosco também, a todos os santos professores, professoras, coordenadores de setores, nosso irmão Adriel, nessa cooperação boa. Então, nós queremos agradecer a todos de maneira geral. Mas, como sempre nós o fazemos, me permitam ler parte de um versículo aqui, que crente da Assembleia de Deus é assim, né? Sempre respaldado na palavra
e uma oração rápida para podermos cumprir a orientação paulina de remirmos o tempo. No livro do Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, no capítulo 31, Deuteronômio 31, o versículo 12, apenas a parte A, diz assim, nós estamos trabalhando para isso, né? A superintendência aqui em João Pessoa tem trabalhado para isso. Deuteronômio 31, 12, a parte A, que nos diz, ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam. Hoje, mais do que ouçam e vejam, né? Nosso pastor Caramuru, que estará ministrando para nós esse importante conteúdo, tá certo? Falando acerca da reforma e esses pontos que são necessários para nós. Então, vamos orar ao Senhor e, repito, para podermos seguirmos a orientação paulina de remirmos, de ganharmos tempo. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, te damos graças pelo dia de paz que bondosamente nos deste, por esta noite feliz, quando aqui estamos reunidos de forma online, para ouvirmos, Senhor, da tua parte, para a nossa edificação. Toma o teu servo em tuas mãos, que irá ministrar, que seja um instrumento para a glória do teu nome, para o louvor da tua majestade e crescimento do teu reino na terra. A todas as famílias representadas nos teus filhos e filhas, que agora, de forma online, reúnem-se para ouvir o teu servo. Pai justo, nós te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, a nossa gratidão e queremos, a partir de agora, deixar a palavra com o nosso pastor Caramuru Francisco, que estará ministrando para nós. Mais uma vez, a nossa gratidão e com toda a liberdade do Espírito Santo, pastor Caramuru Francisco. A paz do Senhor, pastor Marcos Anísio, a paz do Senhor, diácono Adriel, a paz do Senhor a todos os irmãos. É um motivo de muita alegria estar com os irmãos esta noite. Eu queria dizer que esta semana, eu estava já dizendo para o irmão Almir, que nos recepcionou aí nas boas-vindas, na sala, que essa semana eu tive 2 presentes de João Pessoa. O primeiro foi, no domingo, na nossa ceia, o pregador da ceia foi o pastor José Carlos de Lima. E agora, esta live que nós estamos fazendo com os irmãos, são 2 presentes que eu recebo de João Pessoa. E eu quero agradecer a amabilidade dos irmãos. Os irmãos tinham programado para fazer esta live no dia 30 passado, da sexta-feira, mas eu assim que confirmei minha presença, eu estava num culto, que eu estava terminando o estudo da declaração de fé num setor aqui na capital, e aí eu tinha terminado e já disse para a irmã Silemar, acabei aqui, sexta-feira que vem eu estou livre. Mas aí, logo em seguida, o pastor tinha anunciado que ia me fazer uma homenagem na outra semana. E aí eu tive que desmarcar, mas ela bondosamente aqui nos transferiu para hoje, dia 4 de novembro, para nós falarmos sobre a reforma protestante. Eu já vi que os irmãos aí já vão compartilhar uns slides que nós deixamos aí com a irmã Silemar. E nós temos aí no último sábado, dia 31 de outubro, nós estivemos comemorando os 503 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano e professor da Universidade de Wittenberg, Martinho Lutero, ele afixou nas portas da Catedral de Wittenberg, que era a catedral da universidade, as famosas 95 teses, questionando a doutrina das indulgências e, por tabela, a doutrina do papado. E esse fato foi considerado o início da Reforma Protestante. É interessante ver que por que ele afixou essas teses na porta da catedral no dia 31 de outubro? Porque era a véspera do dia 1º de novembro, que era dia de Todos os Santos.
que até hoje na Igreja Romana é um dia de guarda, né? É um dia de comparecimento obrigatório à missa. E como todos iriam à missa ali em Wittenberg, ele então tornou pública as 95 teses. E quando a gente fala em reforma protestante, a primeira impressão que nós temos é o que é a reforma protestante, o que significa a reforma protestante. Ela tem um significado histórico, ela tem um significado espiritual, e nós devemos entender que a reforma protestante ela é um movimento que rompeu com o contínuo movimento de apostasia espiritual que era experimentado pela cristandade. É interessante, e eu gosto muito de uma interpretação que é dada às cartas que Jesus mandou João escrever para as igrejas da Ásia Menor, e uma interpretação coloca cada uma das igrejas num período da história da igreja. E se nós formos ver a reforma protestante, ela é situada, segundo esta interpretação, na quinta carta à igreja de Sardes. E se a gente for ver a igreja de Tiatira, que é a quarta igreja, ela demonstra bem qual era a situação da igreja no período da reforma protestante. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 20, é dito o seguinte: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então, segundo essa linha hermenêutica que vê em cada igreja um período, em cada igreja da Ásia Menor, um período da história da igreja, nós vemos que a igreja de Tiatira representa a igreja da Idade Média. Era uma igreja que estava misturada com a idolatria, que estava imersa na idolatria e no paganismo. E era esta a situação da igreja quando vem Martinho Lutero. É verdade que antes de Lutero, nós temos já algumas pessoas na história da igreja que tinham se levantado contra este estado de coisas. Os chamados pré-reformadores, como John Wycliffe, como Pedro Valdo, como John Hus. Mas, na verdade, é Lutero que vai dar um início a um movimento consistente que vai romper com esta apostasia espiritual. E é por isso que o nome que é dado a este movimento é Reforma Protestante. Por que reforma? Eu sempre falo numa reforma e não numa revolta ou numa revolução. É comum os irmãos encontrarem alguns católicos romanos se referirem à reforma como a revolta protestante ou a revolução protestante. Mas, na verdade, nós não temos revolta nem revolução. Nós temos uma reforma. E o que é reforma? Reforma, ela é necessária quando há uma deformação. E o que é deformação? É uma alteração do padrão, de um modelo. É a alteração da forma. Veja bem, quando a gente fala que tem uma coisa deformada, é porque ela saiu da sua forma, saiu do padrão, saiu do modelo. É o que acontece quando a gente vai fazer uma reforma na casa. Talvez alguns dos irmãos aí estejam com a dor de cabeça porque começou a fazer uma reforma na casa. É mais difícil fazer uma reforma
do que construir uma casa nova. Por quê? Porque a reforma, ela tem que voltar ao padrão. Então, uma casa, a gente faz uma reforma quando? Quando ela já não está mais funcionando. Quando ela já está começando a atrapalhar a nossa moradia. Então, o banheiro está vazando, a cozinha já não está mais atendendo às necessidades da casa, o tamanho do quarto já não é bom, então eu vou voltar ao modelo. Ou seja, a casa precisa ser um lugar bom para morar. Se não está sendo bom para morar, aí então eu vou fazer uma reforma. Foi o que aconteceu. A reforma protestante, ela procura trazer a igreja, trazer o povo de Deus para o modelo, para o padrão estabelecido pelo dono da igreja, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo que zela para que se mantenha este padrão, porque quando nós abrimos a Bíblia lá, no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 14, nós encontramos Jesus falando sobre o Espírito Santo. Ele diz assim, 14 e 25 de João: tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o papel do Espírito Santo é não permitir que nós esqueçamos o que Jesus nos ensinou, nos mandou fazer, para que a gente sempre siga o modelo, o padrão. Então, a reforma foi um movimento que o Espírito Santo trouxe à igreja para que se voltasse ao padrão, porque nós estávamos deformados. A cristandade, ou seja, o povo de Deus, as nações, as sociedades que eram regidas pelos valores cristãos, eles estavam fora do padrão, fora do modelo. A deformação, e aí nós já vamos para o segundo slide, ela é inevitável na igreja. Como assim, irmão Calamuru? A igreja, ela é santa, ela é o corpo de Cristo, sem dúvida alguma. A igreja, ela é santa, ela é o corpo de Cristo. Mas, como as próprias cartas às igrejas da Ásia Menor revelam, nós temos, no meio do povo de Deus, nós temos pessoas que não são comprometidas com a palavra, pessoas que se infiltraram na convivência dos irmãos. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala de falsos irmãos, lá em 2 Coríntios 11 e 26, em Gálatas 2 e 4. O próprio Jesus falou que, dormindo os homens, lá na parábola do joio e do trigo, o inimigo semeou o joio no meio do trigo. E isso só vai ser separado no dia da colheita, no dia do fim, né? Nós vamos ter só a separação do joio e do trigo no final da dispensação da igreja, no arrebatamento da igreja. A Bíblia também, o Novo Testamento, fala dos falsos mestres que se introduzem no meio da igreja, lá em 2 de Pedro 2 e 1. O próprio Jesus, no seu sermão profético, e João confirma na sua primeira carta, fala que haveria falsos cristos e falsos profetas. O apóstolo Paulo também fala dos falsos apóstolos. O irmão do Senhor, Tiago, fala de falsos discursos na igreja. E João fala dos anticristos. Não confundir com o anticristo, que virá depois que a igreja for arrebatada, mas fala dos anticristos. Quer dizer, toda geração, eu gosto muito dessa afirmação, que é do pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, que é o pioneiro das aulas de EBD na internet, que está morando agora aqui no estado de São Paulo, em Americana. Ele costuma dizer que cada geração tem seus anticristos.
né, mas que não se manifestam e não se tornam o anticristo, porque a igreja ainda está na terra. O anticristo mesmo, a besta, ela irá surgir e dominar o mundo, será exitosa precisamente quando a igreja for retirada da terra. Então, a deformação, ela sempre existiu na história da igreja e vai existir. Por quê? Porque no meio dos santos está o joio, estão os falsos irmãos, os falsos profetas, os falsos cristos, os falsos apóstolos, os falsos discursos e os anticristos. Nos dias apostólicos, nós já tínhamos deformação. Quando a gente vê a história da igreja nos próprios dias dos apóstolos, e aí já pode ir para o próximo slide, nós temos a notícia de judaizantes, gnósticos e nicolaítas. Né? Estes grupos, eles já traziam deformação à igreja. Agora, qual era a diferença entre a deformação nos dias dos apóstolos e a deformação que se começou a instalar na igreja depois dos tempos apostólicos? É que nos dias dos apóstolos, as deformações, elas eram combatidas pelos que estavam à frente da igreja. Veja que Paulo atacou os judaizantes, não só Paulo, mas o próprio concílio de Jerusalém, tá, os irmãos veem lá no capítulo 15 de Atos, combateu os judaizantes. Portanto, os judaizantes foram tidos como errados, a liderança da igreja não compactuava com eles. Os gnósticos também foram atacados, tanto por Paulo como por João. Os irmãos veem aí as referências em Colossenses e em 1 de João. E os nicolaítas também foram atacados pelo próprio Senhor Jesus na carta que ele escreveu, por exemplo, à igreja de Éfeso e de Esmirna. Então, nós vemos aí a liderança, as pessoas que detinham poder eclesiástico, eles combatiam aqueles que traziam a deformação. Mas o que nós vamos ver, principalmente a partir do final das perseguições romanas à igreja, que duraram os 3 primeiros séculos da era cristã. Então, os 3 primeiros séculos, nós vamos ter perseguição a respeito da igreja. Até dentro daquela linha hermenêutica que nós dissemos aqui, é o período que corresponde à igreja de Esmirna. Veja que é uma igreja que não é repreendida pelo Senhor Jesus, e Jesus diz que eles sofreriam uma tribulação de 10 dias. Está lá em Apocalipse 2:10. E esses 10 dias são exatamente 10 perseguições que foram efetuadas em todo o Império Romano. Houve várias perseguições aos cristãos no Império Romano, mas houve 10 perseguições que nós podemos chamar de perseguições mundiais, universais. Era o Império todo, o Império Romano todo, eram perseguições lideradas pelos próprios imperadores romanos. E, em 313, o imperador Constantino pôs fim às perseguições aos cristãos. E, a partir daí, nós vamos ver que, paulatinamente, começa a entrar na igreja uma deformação. E esta deformação vai ficar dominante. Aí nós vamos ter a situação contrária dos dias apostólicos. Nos dias apostólicos, os apóstolos, as lideranças, os concílios, eles atacavam as deformações. Mas, a partir do final das perseguições romanas, nós vamos ver que, gradativamente, é a liderança e quem detém o poder, seja o poder político, seja o poder eclesiástico,
que vão fomentar as deformações. E nós vamos ter, então, concílios, nós vamos ter movimentos que vão chancelar, vão assinar embaixo das deformações. E aí, os que são contrários às deformações é que vão ser alijados, é que vão ser perseguidos, é que vão ser colocados de lado. Então, aí nós vamos ter uma inversão. E é por isso que a deformação começa a crescer e há um desvio doutrinário contínuo entre os que cristãos se diziam ser. O próximo slide. É por isso que a reforma protestante ela pode ser vista, em primeiro lugar, espiritualmente, como um avivamento. Não resta dúvida. A reforma protestante é um momento de avivamento na igreja. Por quê? Porque nós retornamos às Escrituras. E Jesus disse que é na palavra, é nas Escrituras que nós temos a verdade, que nós temos a santificação. Então, o retorno às Escrituras é um momento de avivamento, porque nós estávamos vivendo um período similar ao período lá do rei Josias, quando o livro de Deus estava perdido no templo. Também a Bíblia Sagrada era perdida, era desconhecida do povo de Deus, dos cristãos. Né? Os cristãos eles eram ensinados na tradição que havia se criado, nos dogmas que haviam sido instituídos, e o estudo mesmo das Escrituras era para pouquíssimas pessoas. Por isso que Lutero, uma das primeiras coisas que ele faz é traduzir a Bíblia para o alemão, para que o povo tivesse acesso à Bíblia, porque até então a Bíblia era só conhecida no latim, que era a língua oficial da Igreja Romana, e que também se abrissem escolas para que as pessoas aprendessem a ler. Para quê? Para que elas tivessem acesso às Escrituras. Justamente nessa época é que se inventou a imprensa. Então se pôde começar a imprimir livros. Então aí houve essa junção da tecnologia com a ideia, o ideal do acesso pleno às Escrituras, para que as pessoas tivessem um retorno às Escrituras. E, historicamente, isso representou o fim da hegemonia do romanismo no Ocidente. A reforma protestante ela quebra o poder, o monopólio do poder da Igreja de Roma. A Igreja de Roma, desde a queda do Império Romano até a Reforma, era a única expressão do poder religioso na Europa. E era o papado quem, inclusive, dominava as próprias nações da Europa. Então, historicamente, a Reforma Protestante representou a quebra deste poderio do romanismo no Ocidente. Quando a gente fala na deformação, que foi causada por essa influência do paganismo na cristandade, e que é rompida na Reforma, a gente deve lembrar que uma das heresias mais insistentes ao longo da história da Igreja sempre foi a da valorização das obras como um meio de salvação. Aliás, essa é a grande diferença entre a religiosidade humana e a única e verdadeira religião, que é a religião de Deus, que Deus mandou ao homem. Os irmãos sabem que a religião quer dizer o religar de Deus ao homem. Isso que é a religião. O homem, e por isso é uma das provas de que o homem foi criado por Deus e depende de Deus, é que toda a civilização, em todas as épocas, em todos os lugares, sempre demonstram uma religiosidade. Ou seja, o homem sente a necessidade de se religar a Deus, de se religar ao mundo espiritual, porque ele não é apenas matéria. Agora, existe uma diferença. Existe uma religião, que é a religião,
a única e verdadeira religião, que é Deus querendo se ligar ao homem, que é a doutrina cristã, que é a doutrina bíblica. Porque é Deus que se revela ao homem, porque o ama e quer ligar o homem, perdoando o pecado do homem. E existem as milhares de religiões humanas, que é o homem tentando se religar a Deus. Então, aqui nós temos assim, uma religião que é a única em que Deus se religa ao homem, que é aquela verdadeira religião que Tiago fala lá em Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É a religião pura e imaculada, porque tem origem em Deus, que se fez homem na pessoa de Cristo. E existem todas as outras religiões, que é o homem tentando se ligar a Deus. E todas as religiões humanas valorizam as obras. Ou seja, alguém tem uma ideia e diz, para que o homem se chegue a Deus, ele precisa fazer isso, isso, isso e isso. Então, uma heresia sempre existente na igreja é a tentativa de trazer esta ideia das obras como meio de salvação. Então, isso é presente em todas as religiões humanas, e essa ideia de religiosidade humana, ela sempre tenta entrar na igreja e fazer com que o povo de Deus caia nessa, na valorização das obras. Veja que qualquer religião que os irmãos pegarem, sempre vai valorizar as obras. Se você pegar o espiritismo kardecista, faça boas obras, porque assim você vai se purificando e em sucessivas encarnações você acaba virando um espírito puro e evoluído. Ou, se você quer ir para o paraíso e ter 70 virgens, diga sempre que Alá é o único Deus e Maomé o seu grande e último profeta, o seu maior e último profeta. Vá uma vez na vida a Meca, dê esmolas, faça o jejum do Ramadã e faça a Guerra Santa. Então, aí, você fazendo isso, você vai para o paraíso. Então, todas as religiões privilegiam as boas obras. E entre os próprios israelitas, que é a religião verdadeira, porque foi Deus que se revelou primeiro a Israel e depois completa a revelação com Cristo, dentro do judaísmo nós tivemos os fariseus, que valorizavam as obras. É por isso que os fariseus vão ser os grandes inimigos doutrinários de Jesus, né? Porque é esta valorização das obras que fazem com que o farisaísmo deturpe o judaísmo. E a religião judaica hoje, ela é uma falsa religião, por quê? Porque ela é baseada no farisaísmo. Os irmãos vejam que os fariseus são os ancestrais do judaísmo rabínico, do judaísmo dos dias de hoje. Até porque, com a guerra com os romanos, quando houve a destruição do templo, os saduceus foram mortos, porque era a elite sacerdotal que foi morta. Os zelotes foram mortos, porque eram os guerrilheiros que fizeram a guerra e foram todos dizimados por Roma. E os essênios, que já viviam separadamente, também foram mortos na guerra. Os únicos que sobraram foram os fariseus. Então é por isso que o judaísmo de hoje é o farisaísmo de antigamente, e que é uma deturpação da religião verdadeira, porque o farisaísmo, como o judaísmo hoje, valoriza as obras. Nós já vimos, e o próximo slide nos diz isso, que durante os dias apostólicos, os judaizantes, que eram
fariseus, antigos fariseus, eles tentaram deturpar a doutrina cristã, valorizando as obras. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Atos, capítulo 15, nós vamos encontrar lá no versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, os irmãos, vejam que os judaizantes eram fariseus. Eram pessoas que tinham vindo para a igreja, mas continuavam com a mentalidade farisaica. E o apóstolo Paulo teve um papel importantíssimo nesses momentos da igreja, esses momentos iniciais da igreja, porque mesmo tendo sido ele um fariseu, ele realmente se converteu e ele defendeu a doutrina da graça. O que é a Epístola aos Romanos, na qual vai se basear Martinho Lutero para construir as suas 95 teses? Então, o movimento da reforma ele surge do estudo da Epístola aos Romanos, que é justamente um estudo profundo que o apóstolo Paulo faz contra esta mentalidade judaizante e farisaica. É por isso que Paulo, e inclusive pegando estudos de doutores da lei, ele vai dizer o quê? Lá em Romanos 1:17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então ele vai defender a justiça pela fé, a justificação pela fé, não pelas obras, contrariando esta mentalidade farisaica. Né? A salvação é pela graça. Ele diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que todo mundo conhece, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ele contraria essa mentalidade farisaica, que é uma mentalidade presente em todas as religiões humanas. O paganismo, todas as religiões das nações, as religiões idolátricas, elas se baseiam na valorização das obras. E Paulo mostra que a salvação é pela graça. E graça é favor imerecido, favor espontâneo. Deus resolve salvar o homem, mesmo que o homem não mereça ser salvo. E é isso que os religiosos nunca compreenderam. Uma religiosidade a partir do homem sempre vai ser pautada pelo merecimento. Nós estamos estudando agora o livro de Jó, e é exatamente esse o pensamento dos amigos de Jó. Jó estaria sofrendo por quê? Porque tinha pecado. Tinha pecado. Se ele não tivesse pecado, ele não estaria em sofrimento. Por quê? Porque são as obras que determinam a reação divina, o castigo divino ou a bênção divina. Então, é essa mentalidade que já existia entre os judaizantes nos dias apostólicos e que foi entrando na igreja sem freio. Nos dias apostólicos, Paulo freou isso. Mas depois do final das perseguições romanas, com a entrada de muitas pessoas não convertidas na igreja por causa da mudança política, nós vamos encontrar muitas pessoas com essa mentalidade das religiões pagãs entrando na igreja e agora dominando a igreja. E é isto que a reforma protestante vai atacar. Né? Ao contrário dessas religiões, os irmãos veem no próximo slide aí, o cristianismo, ele mostra um Deus que faz favor a um homem que não merece. Exatamente o contrário do paganismo, que ensinava deuses favorecidos pelo homem, que retribuíam os favores recebidos, os sacrifícios, os votos. Veja que nas religiões pagãs,
as pessoas sacrificavam aos deuses para obter o favor dos deuses. E no cristianismo não se ensina isso. O cristianismo é o contrário. É Deus que se sacrifica pelos homens, porque ama os homens, e mesmo eles não merecendo, é Deus que se faz homem e morre no lugar dos homens para pagar a justiça de Deus. E agora, só pela fé, eu consigo a salvação. Só por crer que Jesus é o Salvador, que Jesus é Deus que se fez homem e que pagou o preço dos meus pecados. Eu creio nisso e passo a imitar Jesus, porque se humanizou e disse como nós devemos viver. Mas eu só posso viver da mesma forma que Jesus se eu crer nele. E aí eu obtenho perdão dos meus pecados. Eu não posso fazer nada para favorecer a Deus. E a todas as religiões pagãs, elas definem que eu tenho que fazer algo para merecer o bem, a bênção, para merecer o que Deus quer me dar. Eu vi um vídeo, e até aconselho os irmãos verem um vídeo no YouTube de um padre chamado Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Ele tem um vídeo ele tem vários vídeos, ele tem um canal no YouTube, mas ele tem um vídeo quando ele fala da teologia da prosperidade. É um vídeo de uns 10 minutos, e muito bom, porque ele fala ali, apesar de ele ser padre católico, ele fala ali toda a verdade sobre o mal da teologia da prosperidade, o erro que é a teologia da prosperidade, e ele nos ataca, os evangélicos, né, principalmente os neopentecostais, e ele diz claramente que se Lutero estivesse vivo, ele iria hoje ficar escandalizado com as coisas que se faz no meio neopentecostal, na teologia da prosperidade. E ele diz que o que se faz é isso, é procurar o favor de Deus através de atitudes. Procurar o favor de Deus através de votos, sacrifícios. E ele diz, olha, isso aí era exatamente o que Lutero era contra. Então, e ele ainda, no final, ironicamente, ele diz o que é pior, o que Lutero acharia pior, as indulgências ou o que ele vê hoje. E é uma realidade. Infelizmente, essa ideia da barganha, do mérito humano, do favor humano, ela é presente em muitas manifestações de pessoas que hoje se dizem evangélicas e, portanto, herdeiras da reforma, mas elas estão no sentido contrário da reforma. Lá em Jeremias 44 e 17, fica bem essa ideia, né? Quando aqueles israelitas que tinham ido para o Egito e que levaram Jeremias à força para o Egito, eles continuaram fazendo culto à rainha dos céus, que era a deusa Astarte. E eles dizem por que eles faziam o culto àquela deusa. Veja, lá em Jeremias 44 e 17. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e tivemos então fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhes bolos para adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos?
Então, veja que a ideia daquele povo era que, se queimasse incenso para a rainha dos céus, teriam bênçãos. E como eles pararam de queimar incenso à rainha dos céus, é por isso que tinha sido destruído Jerusalém, o templo e tudo mais. Veja a mentalidade. Mas o que há de diferente hoje com pessoas que fazem fogueira santa, sacrifícios para obter a bênção de Deus, para ficar rico? O que tem de diferente? Nada. E essa era a ideia que tinha entrado na cristandade e que tinha causado toda a apostasia. E é esse o problema que a gente tem. Se a gente for lá para o 9º slide, eu vou pular o 8º slide, eu vou para o 9º slide. Essa ideia de mérito humano, de necessidade de ter merecimento humano, essa valorização das obras, foi que causou todo o desvio doutrinário que a reforma veio romper. Veja que quais foram alguns dos ensinos que entraram na igreja e que eram baseados nesses méritos humanos. Primeiro, a intercessão dos santos falecidos. Veja que nós tivemos agora aí, dia 1º de novembro, o dia de todos os santos. Né? E a ideia dessa ideia do santo. Né? Os santos, eles passaram a ser venerados na igreja. Quem eram os santos falecidos? Veja que hoje a gente só fala em santo, mas é santos falecidos. Então, eram pessoas que tinham tido uma vida exemplar, uma vida modelar, que tinham sido usadas por Deus, e muitas delas que tinham morrido por causa da fé. E se começou a dizer que essas pessoas, pela sua vida de santidade aqui na Terra, elas tinham ganhado méritos diante de Deus. E elas podiam interceder pelos crentes e pelos fiéis que estavam aqui. Então, eu podia pedir a ajuda, a intercessão dessas pessoas, porque essas pessoas, elas continuariam intercedendo como elas intercediam aqui na Terra, porque a Bíblia diz que todo salvo deve interceder pelas pessoas. É papel da igreja a intercessão. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, nós, como crentes, como salvos, como membros do corpo de Cristo, temos que interceder por todos os homens. Agora, essas pessoas, por terem uma vida de mérito, uma vida acima da média, elas teriam recebido de Deus o poder de interceder pelos que estavam vivos aqui, mesmo mortos, intercederiam pelos vivos. Olha a ideia do mérito aí. E aí entrou toda a idolatria. Porque essas pessoas, se começou a orar para essas pessoas, a fazer pedidos para essas pessoas, daqui a pouco já se começaram a fazer imagens destas pessoas para que se pudesse lembrar da vida que elas tiveram, e isso acabou gerando a idolatria. Eles disseram, não é idolatria, é apenas veneração. Mas nós sabemos que não existe nada disso. Mas de onde surgiu isso? Da ideia do mérito, das obras. Também surgiu a teologia dos sacramentos. Ou seja, com o tempo se começou a dizer que os rituais, as cerimônias, os ritos da igreja, as formalidades litúrgicas, elas transmitiam
às pessoas a graça. Então, a graça, ela vinha, o perdão dos pecados, a santificação, o crescimento espiritual, ela era resultado do que eu fazia, do ritual que eu observava, das prescrições estabelecidas na liturgia, no culto. E aí se criou a teologia dos 7 sacramentos. Então, a graça de Deus, ela só vem a nós através de rituais. Então, para me santificar, eu preciso, primeiro, ser batizado. O batismo passa a salvar. Segundo, eu preciso participar da comunhão, da ceia, a Eucaristia. É a participação que me coloca em comunhão com Deus. Não é que eu participo da ceia porque estou em comunhão, é porque ela me coloca em comunhão com Deus. Depois vem a ideia de que eu preciso confessar os meus pecados para poder participar da comunhão. E aí vem a figura do sacerdote. O sacerdote é aquele intermediário entre mim e Deus. Aí depois vem a ideia da extrema-unção, né? A unção dos enfermos, que só o sacerdote pode colocar, e ele também salva, perdoa os pecados. Vem a ideia da crisma, que o Espírito Santo só vem a operar em mim a partir do momento que eu sou ungido com óleo pelo sacerdote. E assim vão se criando os sacramentos. E aí vai surgir o sacramento da ordem. Quer dizer, o sacerdote é diferente do leigo. Porque o sacerdote, ele é o representante de Cristo. E é por meio dele que eu obtenho as graças de Cristo. E depois nós temos o sacramento do matrimônio, né? Porque o casamento ele precisa ser confirmado pela igreja, senão ele não vale. Então, todas essas ideias surgem da ideia do mérito humano, da valorização das obras, né? Aí vem a ideia da penitência, como eu coloquei aí também, e nessa ideia da penitência, da necessidade de reparar os pecados, é que surge a doutrina do purgatório e a criação das indulgências, que é precisamente o ponto que Lutero vai atacar e que vai eclodir a reforma protestante. Por quê? Porque se começou a dizer que, como eu tenho méritos diante de Deus, pelas boas obras que eu faço, eu também tenho deméritos pelas más obras que eu pratico. Então, quando eu peço perdão pelos meus pecados, os meus pecados são perdoados quando eu os confesso. Mas a pena do pecado não está perdoada, porque eu fiz uma má obra. Esta má obra tem que ser reparada com boas obras. E se não der tempo de eu pagar todas as penas dos meus pecados, eu vou continuar pagando esta pena na eternidade, pois eu só posso entrar no céu, no paraíso, se eu pagar todas as penas. Então, surge a ideia das indulgências, que são obras, boas obras, que eu pratico para contrabalançar as más obras que eu pratiquei. Porque num regime de valorização das obras, o que acontece? Uma obra boa tem que ser... uma obra má tem que ser compensada com uma obra boa. O perdão dos pecados só me perdoa da culpa, não da pena do pecado. Porque a justificação não é apenas pela fé. Não. Esquece aquilo que João escreveu. Se pecares, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, que é a propiciação não só pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Não,
eu tenho o pecado perdoado, mas eu preciso ter boas obras. E se eu não as tiver, alguém vai ter que fazê-las por mim, porque depois que eu morrer, eu não posso mais fazer boa obra. E enquanto eu não tiver pagado a minha conta, eu fico no purgatório. É essa doutrina do purgatório que diz que os que estão vivos aqui têm que fazer boas obras para tirar as pessoas do purgatório, para que elas possam entrar no paraíso. E essas indulgências, nos dias de Lutero, eram inclusive feitas mediante pagamento em dinheiro, que foi uma forma do Papa Leão X tentar acabar com a Basílica de São Pedro, acabar com a obra, né? Não acabar de destruir. A Basílica de São Pedro estava lá demorando muito tempo para ser construída, e Leão X, então, pegou um monte de gente e foi à Europa adentro, essas pessoas recolhendo dinheiro para a construção, e quem oferecesse esse dinheiro tinha pagas penas do purgatório. Essas são as indulgências. E foi contra isso que Lutero se levantou. Por quê? Porque ele, estudando a Epístola aos Romanos, ele entendeu que a justificação é pela fé. Eu não preciso fazer nada. E se eu creio, os meus pecados são perdoados, tanto a culpa quanto a pena. Eu não tenho que pagar nada, nem aqui, nem na eternidade. Esse é o papel. Isso é o fundamento do pensamento das 95 teses que ele estabeleceu. E ao estabelecer estas teses, contra essa doutrina da valorização das obras, ele vai chegar a 5 pontos fundamentais, que são os 5 pilares da Reforma Protestante. E nós vamos lá para o slide 12. São os 5 pilares da Reforma Protestante. Porque, veja bem, quando Lutero, ele era professor de teologia na Universidade de Wittenberg, e ele vai fazer um curso sobre Romanos, ele lê a Epístola aos Romanos justamente na época em que chegam lá os emissários do Papa em Wittenberg para recolher o dinheiro para a Basílica de São Pedro. E aí ele vê a disparidade, a contrariedade entre o que está escrito em Romanos e o que era praticado pelos emissários do Papa. Inclusive o pregador que ele assistiu e que era o emissário do Papa, Johann Tetzel, ele dizia o seguinte, que ele colocou lá uma espécie de um gasofilácio, né? E ele dizia o seguinte, olha, quando cada moedinha que cair aqui, quando o barulho da moedinha vai estar apagando as suas penas lá na eternidade. Isso revoltou Lutero, né? E aí Lutero, que estava estudando a carta aos Romanos, ele então escreve as 95 teses. Mas ao escrever as 95 teses, e ao contrariar essa valorização das obras, ele acabou estabelecendo 5 pilares da Reforma Protestante. O primeiro é sola gratia, né? Essas expressões são expressões em latim. O latim era a língua da ciência na época, porque era a língua oficial da Igreja Romana. Todos os escritos que, se quisessem ser conhecidos de todos, tinham que ser escritos em latim. Como hoje, quando alguém quer ser conhecido do mundo inteiro, tem que escrever em inglês. Não adianta escrever em português, porque o português é uma língua de pouco alcance, né? Então, por isso que são essas expressões. Sola gratia, quer dizer, só a graça. Lutero diz, é só a graça de Deus que salva. Não são as obras. Nós lemos aqui em Efésios 2:8. Então, ao contrariar a doutrina das indulgências, ao contrariar a valorização das obras, Lutero chega à conclusão de que só a graça, a salvação vem pela graça, esse favor não merecido. Nós não precisamos fazer nada para merecer a salvação. Aliás, não podemos fazer nada, porque não há nada que a gente possa fazer para merecer a salvação.
O segundo fundamento da Reforma Protestante é sola Scriptura. O que Lutero percebeu? Percebeu que esses dogmas, a doutrina do purgatório, a teologia dos sacramentos, a intercessão dos santos, tudo isso foi entrando na igreja através de documentos de papas, de concílios que foram convocados, de livros e estudos feitos por clérigos, por bispos, por teólogos. Nada disso estava na Bíblia. E ele pôde entender que Jesus disse que só as Escrituras de mim testificam. Foi Jesus disse que santificam-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele pôde perceber que as Escrituras são testemunhas fiéis e verdadeiras de Deus. É o testemunho de Deus, é a revelação de Deus ao homem. E que tudo mais, a tradição e o magistério, porque se vocês forem perguntar para qualquer católico, ele vai dizer, a doutrina católica, ela tem 3 pilares. As Escrituras, a tradição e o magistério. Lutero entendeu que o magistério e a tradição não são fidedignos. Não que a gente não tenha tradição, nem não tenha magistério. Mas a gente só pode crer sem dúvida e sem qualquer ressalva nas Escrituras. Porque só elas são inerrantes. Só elas são infalíveis. Já a tradição e o magistério podem se enganar, como estavam enganados, e até contrariando as Escrituras. Aliás, isso não é só do tempo de Lutero. Jesus mesmo, lá no capítulo 15 de Mateus, já tinha mostrado que a tradição judaica contrariava a lei, contrariava as Escrituras. O terceiro pilar é a sola fide, só a fé. Ou seja, a justificação vem pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. O instrumento da justificação é a fé e não as obras. Então, essa história de que eu tenho que construir um tesouro de méritos no céu, de que eu posso usufruir dos méritos dos santos falecidos, tudo isso não existe. É só pela fé. Os próprios judeus já diziam, Abacuque disse, o justo viverá pela fé. Paulo, quando escreve em Romanos, ele está dizendo a respeito de Abacuque. E os próprios doutores da lei, já desde os dias apostólicos, admitiam que Abacuque, essa expressão de Abacuque, era a síntese da lei. O justo viverá pela fé, é a síntese da lei, eles diziam. Então, é só pela fé. Foi aí, então, que Lutero, desenvolvendo as 95 teses, entendeu que só a fé é que justifica e não as obras. Solos Christus, ou seja, a salvação é somente por Cristo. Cristo é o único intercessor. É o que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando ele contraria as indulgências, nas 95 teses, ele vai dizer que poder tinha o Papa para mandar que os pecados, as penas temporais do pecado, fossem apagadas na eternidade. Como é que o Papa podia mandar na eternidade, se ele não era eterno? Então, é uma das coisas que ele vai discutir nas 95 teses. É só Cristo. Então, não tem santo intercessor, não tem santo, não tem beato, não tem servo de Deus, não tem Maria, não tem ninguém. É só Jesus. A salvação só vem por Jesus. Por mais ninguém, e muito menos por rituais que nós façamos. E o quinto e último pilar é só lhe deu glória. Quer dizer, só devemos dar glória a Deus. Então havia
já ali a glória que se dava a Maria, a glória que se dava aos santos, a glória que se dava ao Papa, né? Nada disso tinha validade. Só se devia dar glória a Deus. Deus é o único que merece a glorificação. E ele não divide a sua glória com ninguém. Então, aí ele contesta, inclusive, a doutrina do papado, porque se dizia que o Papa era o vigário de Cristo, ou seja, aquele que estava no lugar de Cristo, o substituto de Cristo aqui na Terra. E Lutero diz, não, Cristo não tem nenhum substituto, é só ele. Ele é a cabeça da igreja e ele não colocou ninguém para ficar no lugar dele. Até porque ele morreu, mas ressuscitou. Então, esses são os 5 princípios da reforma, que são extraídos, foram desenvolvidos por Lutero, depois veio Calvino, veio Zwinglio, que desenvolveram isso, mas que vem justamente deste ponto, que é o ponto fundamental, que é não ter a valorização das obras. E aí nós vamos para o último slide, que aí agora é o 14, né? Não, desculpa, é o anterior. Antes desse aí. É o anterior. Eu falei último, mas é o anterior. E a pergunta que eu faço no final é essa: será que 503 anos depois nós estamos seguindo os 5 solas? Eu já falei do padre Paulo Ricardo, que é um padre católico, que não gosta da gente, e que ele disse, ironicamente, mas não temos como dizer que ele tem razão, que se Lutero viesse hoje aqui, ele tenderia a ficar mais do lado dos católicos romanos do que do lado da gente. Porque quando a gente vê essas coisas que estão aí no nosso meio ultimamente. Eu coloquei aí 8 pontos. O primeiro é o moderno farisaísmo. Veja bem que quando Jesus ataca, o seu discurso mais violento foi contra os fariseus. E ele, lá no capítulo 23, no versículo 23, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. É a religiosidade da aparência. Né? É privilegiar mais a aparência, o ritual, do que o interior, do que a misericórdia, do que o juízo de Deus, do que a fé. Será que nós estamos nesse mesmo espírito da reforma, que contrariou uma religiosidade em prol de uma comunhão com Deus? De que lado nós estamos? O segundo ponto são os sacrifícios. Hoje se valoriza muito os sacrifícios. Se acha que se pode obter o favor de Deus por sacrifícios. Se acha que por fazer muitos sacrifícios você é um super crente. Será que nas nossas igrejas nós não temos pessoas que batem no peito porque jejuam com muita frequência e por isso se acham mais santos do que os outros? Ou porque não perdem nenhuma reunião de oração e por isso são mais santos do que os outros? Será que nós não estamos privilegiando os sacrifícios e dizendo que os sacrifícios nos fazem merecedores da graça de Deus? O terceiro ponto é o ponto das contribuições financeiras. Johann Tetzel dizia: a moedinha faz você ganhar não sei quantos anos de perdão no purgatório, te livra não sei quanto tempo do purgatório.
Hoje em dia não tem pessoas aí se dizendo evangélicas, dizendo que a quantidade de oferta de dinheiro que for dada vai te trazer bênçãos de Deus, que as bênçãos de Deus são compradas. E eu coloquei aí Atos 8, 18 e 20, para a gente ver qual foi a resposta que Pedro deu para Simão, o antigo mago, né? Quando ele perguntou quanto custava para ele comprar o dom de impor as mãos e batizar as pessoas com o Espírito Santo. Aí nós temos as modernas indulgências, né? Fogueira santa, os amuletos, né? Agora, por exemplo, teve uma questão assim que é vergonhosa, mas houve uma decisão agora da Justiça Federal mandando o Ministério da Saúde colocar lá no site do Ministério da Saúde, dizendo que não há comprovação científica de que os feijões vendidos aí por um certo apóstolo curam Covid-19. E cada feijão é caro, viu? O pessoal reclama do preço do arroz, mas o feijão lá está caro. Próximo ponto, culto a anjos. Nós tivemos alguns anos atrás aí, uma década e meia atrás aí, um cidadão que se dizia da Assembleia de Deus foi expulso, porque lá nos Estados Unidos a coisa é mais séria do que aqui, né? Ele foi expulso, ele era brasileiro, mas estava nos Estados Unidos, foi expulso da Assembleia de Deus e proibido de usar o nome Assembleia de Deus na sua igreja, porque estava defendendo o culto aos anjos. Tinha até uma cadeira para o anjo lá. Será que isso está dentro do espírito da reforma? Ou será que isso não contraria o só lhe deu glória? Culto à personalidade. Havia lá no tempo de Lutero, mais do que hoje, um certo endeusamento do Papa. Né? Será que hoje nós não temos papas por aí, que são também endeusados? Há um culto a personalidades em movimentos que se dizem evangélicos. E, por fim, doutrinas de homens. Né? Todo esse desvio espiritual eram doutrinas de homens quando não eram doutrinas de demônios. Será que nós não temos doutrinas de homens hoje? Que fazem com que se contrarie até a palavra de Deus? Que criam pecados, que criam atitudes ou condutas que são consideradas indispensáveis à salvação, mas que a Bíblia não diz nada a respeito? Então, são coisas que eu gostaria que nós meditássemos, para saber se 503 anos depois não tem muita deformação que exija uma nova reforma. Amém. Desculpe pelo tempo aí. Era 1 hora, passei 15 minutos. Amém, pastor, amém. Foi bênção. O senhor, como sempre, podemos dizer que a sua participação, já a sua segunda participação aqui no nosso Professores Conectados, né? Estamos muito felizes por mais uma vez estarmos aqui com o senhor. Os irmãos me perdoem que deu um probleminha aqui no meu computador e os slides acabaram parando quando o pastor estava falando das 5 solas, entre aspas. Né? Mas esse assunto vai ser disponibilizado para os irmãos que posteriormente se interessarem. Entrem em contato com a nossa coordenação através da nossa irmã Silemar e ela passará para os irmãos os slides, né? E todo o material que foi apresentado aqui na aula, não só como também a aula será disponibilizada no nosso canal do YouTube, né, para que os irmãos depois possam desfrutar um pouco mais, né, desse conteúdo riquíssimo que foi apresentado pelo nosso pastor hoje à noite. Houve uma necessidade, há uma necessidade, né, de nessa noite a gente poder fazer um pouco, né, apresentar um pouco do currículo do nosso palestrante, do nosso pastor, doutor, filósofo, né, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos a bio, né, como a gente costuma agora relatar, do nosso pastor, né, só um minuto, o nosso pastor, inclusive, pastor, depois eu gostaria que o senhor
eu gostaria que depois o senhor nos falasse sobre o seu canal, né, o Portal EBD, né, para explicasse um pouco para os nossos irmãos como funciona o canal, né? Eu sei que o senhor é um dos precursores dessa atividade em Escola Bíblica Dominical nos canais de YouTube, né? Depois dessa singela e muito riquíssima apresentação que eu queria fazer do senhor agora. O nosso pastor Caramuru Afonso Francisco é consultor teológico, né, do Portal EBD, que ele vai nos falar, apresentar, congrega na Assembleia de Deus no Ministério Belém, sede, São Paulo, é doutor em Direito Civil, bacharel em Filosofia, professor de Escola Dominical, escritor, articulista e coordenador, consultor teológico de conteúdo do portal Escola Dominical. E é pioneiro, como eu já falei, do canal EBD. Só uma singela palavra que eu queria dizer ao senhor. O bonito de todas essas informações é que, além de tudo, ele é professor de escola dominical, né? É uma bênção ter uma pessoa, ter um nome como esse, fazendo parte, né, do nosso hall, vamos dizer assim, de docentes. Professor e pastor, por gentileza, em alguns minutos, fale um pouco do seu canal, do seu portal EBD, para que todos possam conhecer. Amém? Amém. Eu agradeço aí, e lembrando que eu sou professor de escola dominical há 41 anos. 41 anos já. Comecei com 13 anos, estou com 54, mas o portal de escola dominical, ele surgiu em 2001, foi uma ideia do saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu, que congregava com a gente aqui na Assembleia de Deus, na sede aqui do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, e ele sempre foi um irmão muito versado nessa questão de informática. Os irmãos vejam bem que ele já trabalhava com essas redes de internet, quando ainda era só militar e tal, já no final da década de 60. E ele, como ele é um conhecedor da área, ele viu que, quando começou a internet aqui no Brasil, seria um excelente meio de divulgação da palavra de Deus, e ele considerava que o principal agente multiplicador da palavra de Deus é o professor da escola dominical. Por isso que, então, ele preparou um site voltado para os professores e alunos da escola dominical. E assim surgiu o site Portal Escola Dominical em 2001, e ele me convidou em janeiro de 2001, e ele me convidou para ser um dos consultores do site, e nós aceitamos a incumbência. Aí, a partir de agosto de 2001, nós começamos a fazer um material complementar à lição da Escola Bíblica Dominical, que hoje são os nossos esboços, e depois tivemos a ajuda da professora Jaciara, que é do Ministério do Ipiranga, aqui também, em São Paulo, e assim nós fomos aí. Depois o pastor Luiz Henrique, que começou um ano antes o trabalho na IBD, na internet, ele disponibilizou, e durante todos esses anos tem disponibilizado o material dele também no nosso portal, e assim nós fomos, aos pouquinhos, crescendo, e graças a Deus nós estamos aí com o site é portalebd.org.br. A nossa proposta é sempre trazer um material aos irmãos, complementar a revista da Escola Dominical em todas as faixas etárias. Hoje nós temos material desde o berçário até os adultos do currículo da CPAD, e temos até também material de outros 2 currículos, da Central Gospel e da Editora Betel, algum material ali também. Nós temos também uma seção de estudos bíblicos, onde a gente procura ter algumas pessoas que fazem alguns estudos, e uma seção de reflexões também, para um lado devocional. Além do site, nós temos um canal no YouTube, o Portal EBD, onde nós disponibilizamos as videoaulas, são as pré-aulas que nós elaboramos ao longo do trimestre, e também as aulas ao vivo, porque, como nós somos também os responsáveis do estudo preparatório dos professores, lá na sede do Belém, nós também transmitimos ao vivo
pelo nosso canal do YouTube, essas aulas no sábado à noite. Então, os irmãos têm a aula ao vivo e tem a pré-aula. E também nós temos as redes sociais. Nas redes sociais, nós temos no Facebook, nós temos no Twitter e no LinkedIn. E agora também no Instagram. No LinkedIn, no Twitter e no Facebook, nós queremos facilitar a pesquisa dos irmãos. Então, nós colocamos lá links de videoaulas. Algumas nós postamos também no site e outras não. Então, por exemplo, a lição 5, que foi a lição da semana passada, nós postamos 46 lições escritas, 210 videoaulas. Então, tem um material farto que os irmãos têm aí o link. Não precisa ficar procurando o que tem no YouTube ou o que tem na internet sobre a lição. Se todo dia de manhã você for lá, ou ao fim da tarde, ou qualquer horário, você for lá nas redes sociais do portal, e no site vocês têm os atalhos para essas redes sociais, você vai encontrar sempre links de videoaulas, de slides e de textos de apoio das lições das várias faixas etárias. Então, esse é o nosso trabalho e é fornecido gratuitamente aos irmãos. Só tem a sala dos professores para fazer pergunta, aí para a sala precisa cadastrar, mas o cadastramento é gratuito. A gente fez o cadastramento porque por 2 vezes já o site do portal foi vítima de ataque de hackers, e aí nós perdemos todo o arquivo de vários anos aí, as 2 vezes. Então, esse é o nosso trabalho aí, e eu peço oração para os irmãos, porque é um trabalho voluntário, e os irmãos sabem que sempre há dificuldade aí de nós arrumarmos alguém para ajudar a gente. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, que o Senhor continue inspirando, né? E formando professores, porque a escola dominical, já diz o nosso vice-superintendente que está aqui já olhando para mim, se a gente não senta para aprender, a gente não pode ficar em pé para ensinar. Trazendo já a tônica, eu gostaria de só apenas comentar que temos hoje na sala superintendentes, vice-superintendentes, coordenadores de EBD, do qual eu saúdo todos, que eu também sou coordenador humildemente. Temos presente o nosso superintendente, que fez a oração inicial, nosso pastor Marcos Anísio, e o nosso vice-superintendente, do qual eu gostaria, José Carlos, que o senhor desse uma saudação aos nossos irmãos que são de outros estados, que estão ainda aqui conosco presentes nessa noite. Amém? Com a palavra do nosso vice-superintendente, José Carlos Santos. Amém, meu amado. Graças a Deus. Deixa, antes de tudo, eu parabenizar você que substituiu aí a irmã Silemar. Tá me ouvindo, né, Adriel? Tô. Isso. Você substituiu muito bem a irmã Silemar, né? Então, isso é bom, porque como você é um coordenador de escola dominical e você trabalha bastante conosco, então isso é bom até para exemplo, né, para todos os irmãos. Deixa aqui, procurar aqui. É bom ressaltar que nós temos aqui pessoas do Distrito Federal, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, né, Paraná, Rio Grande do Norte, Piauí, Rondônia, Pernambuco, Mato Grosso, Bahia, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Pará, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Então, aos irmãos que participaram, nós queremos agradecer por estar conosco, né? Você veja que o pastor Caramuru é famoso, né? Todo o Brasil, o pessoal se junta para ouvi-lo, né? Outra coisa importante, agora eu quero falar para o professor Caramuru, quando se trata deste assunto, muita gente não quer ouvir mais, porque pensa, irmãos, que é um assunto enfadonho, mas eu quero parabenizar o pastor, porque ele não traz o assunto enfadonho, né? Ele faz uma amplitude muito boa, né? E é bom ouvir. Eu falei para o grupo dos coordenadores essa semana, dizendo o seguinte, que é importante nós conhecermos, né, para defendermos e vendermos a nossa ideia quanto evangélico, né? Então, eu achei bem interessante a maneira que o professor Caramuru, ele não falou. Para nós, né, não é novidade, não, porque aquela pré-aula
que ele dá toda segunda-feira, a gente já sai ali como coelho na corrida, né? Já sai na frente e aí vai pegar outro. Mudar a chapata, a gente vai pegando também outros irmãos, outros, né? Outros links, né? O Anderson lá de Minas Gerais, né? Aqui o pessoal do Recife, tem outros também. A gente pega. Mas é muito bom, nós que ensinamos, a gente começar a já ouvir a pré-aula, que eu acho interessante, e aí trabalhar com total desenvoltura. Parabéns à irmã Adriel, parabéns à irmã Silemar, parabéns ao nosso superintendente, Antônio Marcos Anísio, e parabéns ao nosso professor Caramuru. Aliás, das 19 salas, quem participou mais foi ele, com 2 salas, né? E, digo mais, a primeira sala bateu o recorde de audiência, né? Passou de 240 e o pessoal ficou numa confusão, reclamando com a gente. Parabéns a todos, Deus abençoe a vocês. Amém, amém. Hoje, Adriel, deixa eu ela só chegou dar aí. bem rapidinho, viu, Adriel? Só quero... Eu já ia falar de certinho. Pai do Senhor, para os irmãos, boa noite. Boa noite, Oi, pastor Caramuru, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer ao irmão Adriel por tudo, né? Eu estou no trabalho, fiz aqui uma falta para entrar aqui rapidinho para agradecer a ele, agradecer ao senhor também pela sua presteza, né? Queria muito estar aí presente o tempo todo, né? Porque eu sempre digo para o senhor que eu sou sua maior fã, né? Gosto demais do seu trabalho, viu? Deus continue lhe abençoando e quero agradecer demais pela sua gentileza, sempre nos atendendo sempre que o senhor pode. E dizer que hoje nós tivemos, senhores, na sala, acredito que aproximadamente, Adriel, você deve ter percebido, umas 100 pessoas só. Deve ter havido alguma alteração no Google Meet, os irmãos sabem que eles diminuíram a quantidade de pessoas, mas eu estarei disponibilizando um link gravado para os irmãos que não conseguiram entrar, né? Vou deixar no YouTube gravado e vou disponibilizar aos irmãos. Eu vou verificar se há a possibilidade da gente aumentar a nossa banda novamente para 250. Eu pude perceber que, mesmo a gente mantendo o pacote que a gente fez, tudo, até aumentou o valor, na verdade, duplicou depois de que retornou a pandemia, mas eu vi que caiu para 100 pessoas só. Vou verificar o que aconteceu. Tá certo? Eu queria só dar esse respaldo aqui, porque algumas pessoas, Adriel, me contataram aqui no WhatsApp dizendo que não conseguiu entrar. Tá bom? Ainda bem que a gente grava a aula, deixa tudo, né, gravado para os irmãos assistirem depois. Queria só agradecer e dar essa informação. Paz do Senhor. Amém, amém. A paz do Senhor. Eu já ia falar de vocês, Leonardo. Pastor, olha, a gente tem uma coluna que fica por trás da gente, assim, que quando dá o vento, a gente se encosta nela e ela segura a gente e a gente vai. Né? Ela fica nos bastidores ali, senão a coisa não anda. Ela fica a semana toda, Adriel, não sei o que, Adriel. E eu só absorvendo os áudios e as informações. Esse trabalho não seria feito dessa forma se não fosse a nossa irmã Silemar e a confiança que a superintendência tem no trabalho dela, que é muito grande, né? Em nome de todos, gostaria de agradecer a todos que até aqui ficaram. O pastor Caramuru, é sempre um prazer ouvi-lo mais uma vez. Eu também acompanho o seu canal no YouTube, o portal EBD, né? Sempre para melhorar e enriquecer as nossas aulas, né? Porque o senhor sempre passa o conteúdo de uma forma dinâmica, né? E a gente aprende apenas quase que ouvindo, né? Fica na nossa memória e a gente anota pouca coisa porque fica tudo em nossa consciência, vamos dizer assim, rápida, instantânea. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui e passar a palavra para o nosso superintendente, pastor Marcos Anísio, que ele deixe Deus usar da forma que necessitar, o que for preciso falar e que nos conduza assim como Deus assim o desejar. Amém? Deus abençoe os irmãos e estamos sempre aqui para ajudar. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Amém. Eu quero fazer duas observações, Adriel. Agradecer a gentileza, agradecer a todos os irmãos, pastor Caramuru, irmã Silemar, mais uma vez, e dizer, na verdade, pastor, que o senhor fez a observação dos presentes que receberam do pastor Zé Carlos e esta noite conosco, mas, na verdade, o presente é nosso em poder ouvi-lo com uma forma exclusiva, falando aqui para os amados irmãos, professores e coordenadores no estado da Paraíba. Na verdade, o presente é nosso e nós agradecemos deveras a sua gentileza. Quero também fazer uma observação aqui, na expressão lá da minha terra, estender a mão à palmatória, né? E me desculpar com o irmão Adriel, no início era para ele ter voltado a palavra para ele, né? E ele, como mediador, como condutor, seguir em frente. Mas apresento as minhas desculpas em tempo,
tá certo? Para que tudo fique certinho, não há dificuldade nenhuma com a gente, eu louvo a Deus por isso. Quero então somente pedir a compreensão dos amados irmãos, agradecer a Deus e pedir o pastor Caramuru para orar por todos nós e nos despedir com a bênção apostólica, nos abençoando para uma noite de paz. Pastor Caramuru Francisco. Amém. Antes da oração, eu vou até orar também. Eu peço para os irmãos, hoje até a CGDB lançou uma nota, e vamos orar, porque no dia 11 de novembro o Supremo Tribunal Federal vai julgar a ADI 5668, que pode tornar obrigatório o ensino da ideologia de gênero nas escolas do Brasil. Então vamos orar para que não haja essa indevida interferência do judiciário nas escolas. Né? Até porque o que eles tentaram passar numa lei não passou, então se não passou, não pode ser, né? Lei. Tem certas coisas, o Diácono Adriel disse que eu sou doutor em Direito Civil, sou mesmo, mas tem certas coisas que andam acontecendo que parece que eu desaprendi tudo. Mas tudo bem, vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por esta oportunidade que tivemos de, em liberdade, podermos estudar a Tua Palavra. Que possamos todos continuar o nosso ministério do ensino. Que Tu venhas abençoar a cada um dos irmãos que participaram desta reunião, daqueles que não puderam participar, mas vão ver esta reunião, esta exposição na gravação, e que nós possamos todos continuarmos a seguir a Cristo e a ter Ele como única referência e as Escrituras como a palavra de Deus inerrante. Também te pedimos que Tu tenhas misericórdia da nossa nação, que o Supremo Tribunal Federal possa tomar uma decisão que seja de acordo com a Tua vontade. Nós te agradecemos e tudo isso te pedimos em um nome de Jesus. Amém. Por gentileza. A bênção. A bênção também? Tá. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E aqueles que aguardam a vida de Jesus, digam conosco, amém. Adonai é Rei fiel. Amém, amém. Amém. A paz do Senhor, Brasil, todo o Brasil aqui presente. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Senhor, amém. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Obrigado, Nilson. Nilson, você ajudou muito aí, Nilson.